dia, amados e amadas. Que bom novamente neste dia, nesta manhã, podermos nos reencontrar para esse nosso momento de culto e de celebração. Somos convidados pelos meios virtuais a celebrar culto ao nosso Deus nesta manhã. Somos saudados pela palavra do nosso Deus que assim diz: Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nos reunimos aqui nesta manhã, em nome deste Deus que fala conosco, que vem ao nosso encontro e traz palavras de vida eterna para nós. E este Deus, no qual nos reúne aqui, é o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar em oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos pelo dom da vida e por tudo que de tuas mãos recebemos graciosamente novamente nesta manhã. Obrigado que, mesmo na distância presencial, nos aproximas virtualmente para estarmos irmanados, irmanadas e em comunhão contigo e também entre nós. Agradecemos-te por teu amor, misericórdia e graça que está à nossa disposição, sempre que te buscamos de todo o nosso coração e com toda a sinceridade. Nesta confiança, depositamos diante de ti todas as nossas faltas, falhas e pecados, rogando pelo teu perdão. Rogamos que teu Santo Espírito esteja entre nós, para que por intermédio da tua palavra sejamos transformados em nosso ser, pensar e agir. Queremos nos colocar diante de ti, como fez também Samuel, dizendo: fala, porque o teu servo ouve. Abençoe o falar e o ouvir da tua palavra neste culto. Pedimos e agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus nos lembra que se confessarmos os nossos pecados com sinceridade diante de Deus, Deus assim é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer maldade, pecado e injustiça. Se assim o fizemos, recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que assim vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim passar ao momento de avisos por parte da nossa comunidade. A presidência da ISLB, na pessoa da pastora Silvia, nesta semana nos fez um convite para todos nós, ministros, ministras, membros das comunidades, a abraçarem a campanha deste dia, que é a campanha do Dia da Solidariedade pelas vítimas do Covid-19. Por isso também hoje nós temos aqui a cruz com um tecido preto, lembrando então da morte, do luto, mas também da esperança com os ramos verdes, em solidariedade a todas as pessoas que faleceram em função desta enfermidade, mas também das famílias que não puderam então se despedir dos seus entes queridos. Todos e todas nós somos convidados então também a expressarmos este gesto de solidariedade, confeccionando uma cruz em casa, também com ramos verdes e tecido preto, para colocar nas nossas portas, nos nossos portões, também então em gesto de solidariedade a toda esta situação.
Também podemos acompanhar ainda no vídeo que vamos assistir e estar também colocando à sua disposição com a mensagem da nossa presidente. Irmãos e irmãs, neste tempo de pandemia, muitas pessoas não puderam se despedir de familiares e pessoas amigas que faleceram. Não puderam participar de velório e de sepultamento, não puderam receber abraços, ter um ombro amigo e a presença solidária de irmãos e irmãs na fé. Tudo isto aumenta a dor pela perda, especialmente neste tempo. Recebemos do Sínodo Noroeste Rio-Grandense um convite para participar no dia 19 de julho do Dia da Solidariedade. Por este motivo, convidamos ministras, ministros e membros da ISLB a se unirem em solidariedade às pessoas enlutadas. Neste dia, podemos colocar uma cruz ou uma faixa preta na porta dos templos, no portão da nossa casa ou na porta da nossa residência. Neste dia, vamos lembrar e orar pelas pessoas enlutadas. Eu vou colocar uma faixa preta em meu apartamento. Vou orar pelas pessoas em sofrimento. Convido você também a se engajar neste Dia da Solidariedade. Use também suas redes sociais para transmitir conforto e ânimo neste dia. Cremos na ressurreição de Jesus Cristo e confiamos nele todos os dias de nossas vidas. Amém. A oferta do culto de hoje é destinado então para o projeto de missão no Sínodo Brasil Central, para o qual então nós queremos também recolher a nossa oferta. Novamente, assim como temos anunciado em outros momentos aqui, você pode realizar a sua oferta colocando-a dentro de um envelope, colocando em cima do envelope o destino desta oferta e remeter então este valor para a tesouraria da nossa comunidade oportunamente, para que assim possamos enviar juntamente ao Sínodo. Que Deus abençoe tanto as dádivas como também os doadores. Seriam estes os avisos por parte da nossa comunidade neste momento, e demais comunicados nós o faremos por meio dos grupos de WhatsApp e dos meios virtuais. Queremos assim nos preparar também para ouvirmos as leituras bíblicas e também a pregação da palavra, quando acompanhamos e juntos cantamos o hino "Palavra não foi feita para dividir ninguém".
mais feliz e mais irmã. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai ver. Onde o amor vai ver. Queremos assim ouvir então a leitura bíblica da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos 12 a 25, e a leitura será realizada pelo confirmando João Victor. Bom dia a todos. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a natureza humana. Por quê? Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque, se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que já está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos ouvir então também assim a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos 24 a 30 e depois 36 a 43. E nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Assim diz a palavra do Evangelho. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu.
Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus então respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos que praticam o mal. Depois os anjos jogarão as pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e praticam ela diariamente em sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós nesta manhã. O que mais cresce nos campos da nossa vida? Amados e amadas, no final de semana passado, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema O que são palavras vazias. Se você não acompanhou, pode acessar no nosso canal no YouTube e lá está esta reflexão à sua disposição. A partir deste tema, concluímos que as palavras de Deus ditas, enviadas para a humanidade, nunca são palavras vazias e nem voltam para Ele vazias, mas cumprem o que Ele planejou e designou. Assim como também a palavra de saudação deste dia assim nos lembrou. Contudo, a partir da parábola do semeador, que também ouvimos então naquela ocasião, nós percebemos que a semente da palavra de Deus, que é anunciada, proclamada, mas que não é recebida com propriedade, torna-se palavra de desesperança e palavras de morte. Deus designou a semente da sua palavra para produzir vida, vida plena. Também, além de vida plena, esperança para e na vida do ser humano, já aqui, mas também para a vida eterna. Hoje o nosso texto de pregação faz parte do mesmo bloco de ensino de Jesus por meio de parábolas. E o nosso texto nos apresentou a parábola do joio e do trigo. Infelizmente, muito já se ouviu desse texto para identificar, apontar e falar de quem representa cada uma destas plantas. O que definitivamente é uma leitura equivocada desse texto, pois o texto não quer que nós comecemos a identificar quem é joio e quem é trigo.
De cara podemos afirmar de que não é papel nem da igreja, nem de cada um e cada uma de nós intitular quem é joio, quem é trigo entre nós, pois o próprio Jesus alerta aqui no nosso texto para o perigo desta atitude. Ele mesmo diz: os empregados perguntaram: Senhor, quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Quando olhamos para o conjunto destas parábolas, Jesus define o solo que recebe a semente como sendo o mundo, o coração das pessoas. E fica claro de que nesse solo, tanto o joio quanto o trigo é lançado, mesmo que esteja contrário à vontade do dono e senhor das terras e da plantação. Interessante observar o que está por detrás da orientação de Jesus de que a seleção, a separação entre as duas plantas deveria ser feita somente quando chegasse a hora da colheita, ou seja, quando os frutos estão maduros. O que difere o joio do trigo são os frutos. Isso significa que o que importa é o resultado final da planta. Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus por meio das parábolas, nossa pergunta continua sendo semelhante à pergunta dos discípulos. O que quer dizer isto? Se olharmos para o contexto da vivência de Jesus, muitas pessoas eram denominadas como pessoas de má fama, pessoas que não faziam parte do povo escolhido de Deus e eram tidas como pessoas que eram o joio rejeitado da plantação. Contudo, são estas as pessoas que Jesus ensinava, que depositavam a fé nele e o seguiam como discípulos. Podemos começar citando os próprios 12 discípulos. Mas quando Jesus os chama, assim como quando atrai multidões ao seu ensino, ao seu encontro, e estas mesmas pessoas são levadas a crer nele, recebem a possibilidade de serem transformadas de joio para trigo, ou nas palavras da parábola do semeador, de solo rochoso, de espinhos ou à beira do caminho, em solo fértil, onde os frutos aconteciam e produziam. Desta forma, amados e amadas, eu e você podemos dizer que somos ao mesmo tempo joio e trigo, solo infrutífero e solo fértil. Se nós olharmos para o versículo 43 do nosso evangelho que ouvimos, o que leva aos frutos esperados pelo dono e senhor do mundo, e sobre nós também, é que nós ouçamos e vivenciemos o que ele nos fala por meio da sua palavra. Na parábola do semeador, fica claro de que a boa semente é a palavra de Deus, palavra que promove paz, a justiça e o amor de Deus no mundo. Assim sendo, podemos afirmar de que quem ouve a palavra de Deus, então acolhe a semente e a cultiva ao ponto de frutificar. No meio deste cultivo, além da planta boa, desenvolve-se também o joio, pois na vida de todas as pessoas haverá o bem e o mal, a santidade e a pecaminosidade. Assim como bem nos lembra também o apóstolo Paulo, quando diz: porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas de onde vem então a semente e a planta má em meio à boa semente e às boas plantas?
Por causa da nossa essência e natureza pecaminosa, corrompida pelo pecado da desobediência à vontade de Deus, ela se também instala em nós por meio de pensamentos, sentimentos, atitudes, costumes, tradições que de forma silenciosa vão desviando e sufocando a palavra de Deus que nos mostra os planos de Deus para a nossa vida. Assim como o texto nos lembra que certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. O mal que está no mundo, ele vem de forma sutil e silenciosa, muitas vezes também revestida de bondade e até de religiosidade. Por isso precisamos nos fazer a pergunta: o que mais cresce nos campos de nossa vida? O joio ou o trigo? Assim como alguém que está na escuridão enxergará melhor quando aproxima-se da luz, assim também os frutos tornar-se-ão trigo quando ouve-se atentamente e obedece-se à palavra de Deus. Por isso é tão importante que diariamente busque-se a Deus por intermédio da meditação da palavra e da oração. Qual planta recebe mais adubação na nossa vida? O joio ou o trigo? Os frutos para o dia da colheita, que Jesus lembra no texto, dependem do que mais cresce por ser mais adubado na nossa vida. Se espiarmos para a leitura complementar que nós também ouvimos para este dia, da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai denominar o joio e o trigo como vivência, segundo a natureza humana, que é o pecado, e segundo o Espírito Santo. Que Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, faça germinar sempre em nós os bons frutos que Ele nos oferece em Sua palavra para vivermos já aqui, onde podem frutificar frutos nas relações com Ele, conosco e com as outras pessoas e também a Sua criação, mas também que esses frutos possam nos levar para a vida eterna, para o dia da grande colheita. Que as palavras dos meus e dos teus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Senhor, produzindo seus frutos no mundo para a sua honra e a sua glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Somos convidados assim também a respondermos a esta mensagem da palavra de Deus que novamente nos desafia, confessando a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido assim para nos colocarmos também na presença do nosso Deus em oração. Oremos. Amado Deus e Pai, te agradecemos porque a Tua palavra quer nos mostrar de que devemos nos alimentar diariamente dela, para que os frutos na nossa vida sejam frutos dignos do Teu reino para o nosso dia a dia, mas também para que possamos desfrutar da vida eterna.
Na confiança do teu cuidado por tudo e por todas as pessoas, depositamos nossos motivos na tua presença. Queremos colocar diante de ti as nossas ofertas que queremos recolher e destinar para o trabalho de missão no Sínodo Brasil Central. Abençoe as dádivas, assim também como os doadores. Colocamos diante de ti também as pessoas enfermas, enlutadas, pessoas que sofrem. E de maneira especial queremos lembrar neste dia todas as vítimas da pandemia do Covid-19. Queira, Senhor, acolher em teus braços e na tua presença todas as famílias enlutadas que não tiveram o privilégio de poder despedir-se dos seus amados e amadas. Queremos colocar também diante de ti todas as pessoas infectadas que continuam lutando pela vida. Queremos agradecer-te por todas as pessoas que foram contagiadas, mas que estão recuperadas. Queremos colocar diante de ti todos e todas nós, nossos amados e amadas, que tu também assim as proteja. Pedimos que tu livres da infecção, da contaminação, mas também queremos pedir que, caso não for possível livrar da contaminação, mas que também as pessoas contaminadas possam receber a recuperação e a restauração que vem de ti. Queremos lembrar também ainda tantas outras enfermidades, pessoas que estejam em tratamento de saúde. Restabelece a saúde a elas, segundo o teu querer. Queremos, ó Deus, pedir também por todas as pessoas de nossas comunidades, de nossas paróquias, de nosso sínodo, de toda a ISLB, sejam elas lideranças, membros, ministros, ministras. Queira, Senhor, conduzir em tua bondade e conduzir também os trabalhos da tua igreja com a tua sabedoria. Queremos pedir também por nossas autoridades, sejam elas as autoridades civis, religiosas, mas também queremos te pedir por todas aquelas pessoas que exercem autoridade da área da saúde, da educação, da segurança, também por todos aqueles que produzem os alimentos para que o teu povo tenha o necessário à mesa. Ó Deus, nós te pedimos que conduzas tudo isso segundo o teu querer e conduzas segundo a tua sabedoria. Queremos também, ó Deus, colocar tudo aquilo que está em nosso coração, que muitas vezes nem conseguimos expressar por meio de palavras, mas que está guardado em sentimentos e pensamentos. E o queremos fazer quando entregamos na tua presença, orando juntos a oração que o Senhor nos ensinou quando dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos assim então ainda ouvir uma canção, Querido Deus, com o nosso grupo musical Anima. Consolo em tua ressurreição, querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição.
recebamos assim então a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos assim então ainda ouvir o pós-lúdio com a nossa querida Alice, a Alice que faz parte do nosso coral e também do culto infantil, que tivemos o privilégio de ouvir no prelúdio, e agora então também queremos finalizar o nosso culto ouvindo uma estrofe tocada do hino Preciosa Graça. Desejo assim a todos e todas nós um abençoado domingo e uma abençoada semana de atividades. Um forte abraço a todos e todas vocês.